Muito bem. E também queria dizer uma outra coisa que é para vocês poderem entender a razão desse tema que eu escolhi, dos achegados. Na minha vida, quase tudo é feito, na minha vida profissional, obviamente, quase tudo é feito em cima do meu trabalho, da advocacia, dessa longa jornada de advogado, de muitos anos de advocacia. E todas as coisas que, em regra, às vezes eu escrevo, todas as coisas que, às vezes, eu trago para serem faladas, são coisas que são muito conectadas com a atividade profissional. Geralmente, trago as escritos porque estou desenvolvendo as experiências do escritório de advocacia e tentando buscar, de alguma forma, alguma solução para quem, de alguma maneira, vai ao escritório de vocês e quer confiar em vocês, para que vocês deem o resultado, que vocês alcancem aquilo que esta pessoa deseja, que provavelmente significa toda a realidade, toda a felicidade desta pessoa, que precisa de um bom advogado, de uma boa advogada, porque ele acredita na justiça como todos nós queremos acreditar. E toda essa introdução que eu faço tem um único propósito, para que vocês entendam por que eu vou fazer a narrativa, ao mesmo tempo, de duas distintas situações. Faz muito tempo li um livro interessante, cujo título é Por que eu acredito em lobisomem, e que contava a história de um romance e, ao mesmo tempo, de um processo. É mais ou menos isso que quero aqui trazer para vocês. Não um romance, porque esse é depois na festa, para cada um, interno ou externamente. Mas sim, dois fatos. Um deles é essa expressão, achegados, que, para nós, ela é desconhecida, mas o nome faz a gente entender o significado dela. Mas nós, quando falamos em achegados, não vamos encontrar na nossa legislação qualquer artigo de lei que refira o que significa, ou quem são, ou que direitos têm os achegados. O que nós vamos encontrar no nosso Código, em especial no Código Civil Brasileiro, é que as pessoas achegadas não têm direito nenhum e nem nenhuma obrigação. Os achegados são aquelas pessoas que têm um vínculo ou uma vinculação sentimental com uma pessoa menor. Sei que a expressão não é a mais adequada, mas uma criança ou um adolescente, que tem uma vinculação emocional com essa criança ou com esse adolescente, que tem uma responsabilidade, inclusive, às vezes, econômica, que tem, em relação a essa criança ou esse adolescente, uma relação de confiança. É uma pessoa que provavelmente estabeleceu funções de proteção em relação a essa criança e esse adolescente. E aí entra, então, a razão pela qual o processo que eu refiro e no qual eu trabalhei, e a razão pela qual eu puxei, Aguirre, esse tema para trazer aqui, para dividir com vocês, para que vocês também pensem a respeito disso, é que eu tenho um processo em que uma senhora, uma tia-avó, era exatamente essa pessoa, esta rede de proteção do sobrinho neto dela. Um sobrinho neto cujos pais eram drogados, cujos pais não vinculavam nenhuma relação de afetividade com essa criança e cuja avó materna era a pessoa que deveria cuidar dessa criança, desse adolescente já agora, e esse adolescente não tinha este apoio, de modo algum, desta avó, que era extremamente difícil para ela, com a filha drogada e com uma outra criança recém-nascida, ela efetivamente não podia dar a esta criança nenhuma possibilidade mínima de formação e educação. Tanto é que esta criança era maltratada pela avó. Tanto é que esta criança tinha, em relação à tia-avó dela, que é a minha cliente, esta rede de apoio, economicamente falando. Era a pessoa que trazia para esta criança condições mínimas de existência, de dignidade, pagando a escola dessa criança, fazendo com que essa criança fosse levada todos os dias para a escola, através de um motorista particular, realmente também fazendo com que essa criança, de vez em quando, periodicamente, tivesse uma presença física e passeasse com essa tia-avó. Dá para ver, dá para entender que esta tia-avó criou, em relação a esta criança, um vínculo de afetividade. Era uma pessoa que não tinha
um vínculo de parentesco tão presente, muito mais distante, mas era uma pessoa que deu a esta criança alguns momentos, né, de dignidade. E, em razão da pandemia, essa tia-avó acabou se afastando. E esta criança, então, foi sofrendo muito mais dentro de casa, com a mãe drogada e com a avó desleixada e que desconsiderava a existência dessa criança. E essas pessoas allegadas, só para que a gente possa entender um pouquinho mais, pode ser qualquer uma das pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos. Pode ser o novo cônjuge, que seria hoje um padrasto ou uma madrasta, pode ser quem se achava que era o pai, que depois descobriu que não é. Podem ser casais homoafetivos, onde essas crianças são adotadas ou são crianças só registradas em nome de um desses casais, e o outro, então, é a pessoa que se apresenta mais próxima. Podem ser os imigrantes que vão para os Estados Unidos ou que do Haiti vêm para cá e que deixam seus filhos para serem buscados depois, deixam com amigos, deixam com pessoas estranhas ou deixam com pessoas mais próximas. Então, essas pessoas allegadas podem vir de todos os quadrantes. De forma que, no Brasil, como há pouco estava tentando dizer, não existe nenhuma legislação. O que mais se aproxima no Brasil é o artigo 25 do ECA, que fala da família extensa e dos parentes próximos, mas nem sempre os allegados são parentes. Quase nunca ou são, embora possam ser também parentes. O artigo 1595, que trata do parentesco por afinidade do padrasto ou da madrasta, esses nós conhecemos, mas esses não têm nem direitos e nem têm obrigações. Não representam nada, absolutamente nada. O artigo 1589, que depois de muitos anos, apenas em 2010, reconheceu o direito de visitação do padrasto e da madrasta. O enunciado, 333 da 4ª Jornada Civil, é o único que trata das visitas para pessoas com vínculos de afeto. Então, o que tem de mais próximo na nossa legislação é o enunciado 333 da 5ª Jornada de Direito Civil, a 4ª Jornada, com perdão. Ao contrário de nós, os outros países já têm uma legislação mais específica, mas vocês vão se acostumando com isso, porque é sempre assim. Os outros fazem primeiro e nós copiamos depois. E aí, então, o artigo 158 do Código Civil Espanhol diz, e isso nós temos, que o juiz deve salvaguardar os interesses superiores do menor. O artigo 160 do Código Civil Espanhol diz que não se pode, sem justa causa, e guardem esta palavra, sem justa causa, impedir as relações dos allegados, e é lá que eles usam essa expressão de allegados. E o artigo 236, 4 do Código Civil da Catalunha diz que os filhos têm direitos de se relacionarem com os avós, irmãos e demais pessoas. Então, vejam que existem duas expressões para essas pessoas que são próximas e que são essa rede de apoio em relação aos filhos dos outros, que são os allegados do Código Civil Espanhol e que são as demais pessoas do Código Civil da Catalunha. E o artigo, a Lei 103, de 2009, lá de Portugal, criou um instituto mais ou menos parecido, mas que não se identifica com os allegados, que é o apadrinhamento civil. De sorte que, então, ao contrário do Brasil, fazendo uma comparação com os outros países, em especial a Alemanha, a Dinamarca e a Holanda, esses países, eles reconhecem essa figura do allegado, reconhecem que essas pessoas allegadas podem estar presentes, corporificadas, na pessoa dos padrastos ou da madrasta, que são as mais prováveis, que são as mais próximas de acontecer uma relação de allegados. Então, reconhecem e fazem uma divisão, porque essas pessoas allegadas, que pode ser o padrasto, ou que pode ser a madrasta, ou que pode ser qualquer pessoa, como esta tia-avó, essas pessoas allegadas, elas têm uma autoridade comum, diferente do que nós conhecemos aqui, que é a autoridade parental. A autoridade parental pressupõe o pátrio-poder, ou poder familiar. E a autoridade comum pressupõe o que os alemães chamam de kleines Sorgenrecht, ou seja, são os direitos dos incômodos, dos problemas pessoais. E esses países, então,
ao contrário de nós aqui, eles dizem que este menor tem direito à convivência com essas pessoas que lhe são próximas, com essas pessoas que lhe são allegadas. E este direito deste menor, ou desta figura, da criança ou do adolescente, esses direitos não podem ser negados. Porque a negativa desses direitos de aproximação, e eu estou falando aqui de uma expressão que nós não gostamos, doutora Renata, que é essa expressão de visitas, mas é que, em relação aos allegados, eles só realmente têm um direito de visitas. Eles não têm um direito de convivência. Os allegados têm o direito, de vez em quando, conviverem rapidamente, para até nem atrapalhar as convivências com aqueles que são os que têm os direitos decorrentes de outras relações, dos vínculos biológicos, etc. e tal. Mas o que os direitos estrangeiros não querem evitar, não querem impedir, é que este allegado, ou que as pessoas allegadas se comuniquem, porque isto é importante para essas crianças e para esses adolescentes. Mas também não esqueceram que, às vezes, existem pessoas que não são benéficas, cuja convivência não é benéfica para com essas crianças. Existem pessoas cujos vínculos são perversos, e nós conhecemos isso. Nós conhecemos pessoas que sofreram quando foram criados por outros, por madrastas ou padrastas. Então, quando o direito estrangeiro reconhece esse direito de convivência dos allegados, esse direito de convivência pode ser extensivo, mais extensivo, ou mais restritivo. E vai sendo, então, determinado de acordo com esses vínculos, se eles são bons, porque eles têm que ser bons para a criança e para o adolescente. Se eles forem bons, esses direitos são mais ampliados, são mais extensivos. Se forem ruins, vão restringindo até que não tenha mais. E o que acontece? Para que se reconheça, para que se estabeleça esses direitos, tem alguns critérios, que é rápido, e, aliás, quero fazer um parênteses aqui. Eu, quando comecei, eu vi todo mundo usa aqui o PowerPoint, etc. e tal, e eu estou me sentindo muito velho, porque venho com as minhas folhinhas que eu não posso perder de jeito nenhum. E aqui eu anotei que, então, esses tribunais ou esses juízes do exterior, eles consideram algumas coisas que são fáceis de entender. Consideram a situação pessoal do menor e a relação dele com o allegado, consideram a intensidade desta relação, consideram a duração desta relação, o resultado dos laudos psicológicos e estudos sociais, que também vão ser determinantes para a questão da convivência entre os dois, para a gradação da convivência. Consideram que essa convivência não pode invadir os direitos dos pais, principalmente quando são separados, e outras circunstâncias que, de um jeito ou de outro, beneficiam a criança ou o adolescente. E só porque eu estou ainda tentando aqui esclarecer o que significa ser allegado, esta relação dos allegados, ela um dia se extingue, como tudo na vida se extingue, como nós um dia vamos nos extinguir. Mas essa relação pode se extinguir ou se extingue pela maioridade da criança e do adolescente, quando ela gera altos custos, sei lá, o allegado, a pessoa está morando muito longe e o deslocamento tem um custo muito alto, e quando deixam de conviver, quando o tempo acaba, então, afastando essa convivência, então também se extingue pelo falecimento, obviamente, de um ou de outro, ou quando ocorrem maus tratos, como também os abusos sexuais. São causas de extinção, são causas, são relações, são informações que pretendi trazer aqui para que a gente tenha uma noção um pouco mais exata da figura dos allegados e, quem sabe, para que, como estamos aqui num congresso de ampla reflexão, quem sabe nós também podemos refletir a respeito desses temas, desses assuntos, dessas questões que dizem respeito muito próximo àqueles que nós todos temos o dever de proteger. E, em função disso, os meios de proteção, se são escassos ou não estão sendo suficientemente eficientes, quem sabe, então, começamos a pensar em outras formas de proteger quem deve e precisa ser protegido, porque esse é o nosso dever, esta é a nossa obrigação, mesmo que a lei não fale nada a respeito disso. Nós, de um jeito ou de outro, teremos que falar. Nós, de um jeito ou de outro, teremos que gritar. Nós, de um jeito ou de outro, teremos que nos rebelar contra este silêncio perverso, contra estas crianças, contra esses adolescentes, que não têm condição alguma de se autodefenderem, que não tem
condição alguma de externarem a sua voz. Contei o processo, falei que ia fazer referência a duas situações diferentes, copiando o livro que li há muito tempo, mas agora, então, queria dizer para vocês que eu, a partir do momento que contei esse fato para vocês, também queria chamar a atenção que, como na nossa advocacia, determinadas situações, determinados processos, determinadas tarefas que nos trazem para dentro do nosso escritório de advocacia, como tem determinadas situações que nos tocam, que nos comovem, que nos movem a buscar as soluções. E aí, então, em razão disso, resolvi agora, na parte segunda desta história, ou desta narrativa, dizer para vocês que eu nasci na efervescência do Código Civil de 1916. Minha mãe era de origem germânica, meu pai de origem espanhola. A minha avó era discriminada socialmente porque era desquitada e tinha um concubino. O concubino dela era meu avodrasto, não sei se essa palavra existe, mas ele era o meu avodrasto. Meu avô socioafetivo, mas mais do que isso, era o meu avodrasto. Para minha avó, este homem fazia falta. Para eu e para os meus irmãos, este homem sempre fez falta. Não fez falta para a justiça, não fez falta para a sociedade, porque esses discriminavam a existência dele. Mas, provavelmente, minha avó jamais teria sido tão feliz se não fosse a existência desse que eu e meus irmãos chamávamos de avô. Porque realmente foi ele que nos ensinou quase tudo o que formou a minha personalidade. Ele foi essencial para a construção da minha personalidade. Ele foi o meu avodrasto que a sociedade ignora e que a legislação jamais considerou. Mas a minha história pessoal considerou que isso foi e será. E imagino que para cada um que viveu algo semelhante a isso, provavelmente foi uma relação que tem um valor infinito, que tem um valor imensurável, porque é a nossa história pessoal, é a história que nós temos como pessoas, é a história que constrói a nossa personalidade. E a nossa personalidade é feita por conta dessas pessoas que, como nós, que aqui nos reunimos, representam as nossas convivências, representam as nossas necessidades, representam aquilo que nós sentimos falta durante a pandemia, que era a possibilidade de estarmos mais perto de um do outro, e era a possibilidade que teríamos de voltar a nos ver, olho no olho, aperto e abraço, porque isso significa dar valor à existência. Isso significa ser gente e porque viver como gente. Mas então, a minha avó depois morreu, o meu avô também depois morreu, mas eu encontrei nessa situação, dos fatos que contei há pouco para vocês, eu encontrei uma identidade. Me identifiquei com este caso desse neto-sobrinho em relação à tia-avó. O que esta tia-avó, quando essa criança, então, por conta das denúncias que foram feitas ao juizado da infância e da juventude, a juíza da infância e da juventude ordenou, por conta de todos os castigos, por conta de todas as atrocidades, ordenou que essa criança fosse feita a busca e apreensão dela e que ela fosse levada para um abrigo. Neste momento, então, porque nós já vínhamos acompanhando esse processo, porque a minha cliente, a tia-avó, era uma chegada que dava este apoio financeiro e, às vezes, esse apoio afetivo, andando e passeando com essa criança, ela, a primeira coisa que fez foi ingressar no processo pretendendo ser mais do que a chegada, pretendendo não só ficar com as visitas, que eram os direitos que ela tinha, mas também pretendendo se tornar a guardadora desta criança. E a juíza negou. Negou, porque não tinha bem certeza das relações dessa criança com essa tia-avó. Não tinha bem certeza se essa tia-avó tinha na sua residência condições de ter esta criança ou esse adolescente ao seu lado. Mas qualquer condição
era melhor do que qualquer situação num abrigo frio e distante. Só o fato dessa criança, desse adolescente, poder saber que estava próximo de um parente, de uma tia-avó, poder saber que na sua família extensa existia e existe alguém que se preocupa com ele, porque essa criança, inclusive, tentou se matar por conta dessa relação da avó materna e da mãe drogada. Quando essa criança também deixou de ir à escola, e essa criança, então, já estava indo para o fundo do poço, quando essa tia-avó se dispôs a cuidar dessa criança e a justiça emperrou, tentou emperrar. Foi necessário recorrer um agravo de instrumento, até que, então, alguém com mais luzes e com melhor visão, entendeu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que essa criança tinha, sim, o direito à convivência, que essa criança, sim, tinha o direito de estar ao lado de quem lhe achegava, tinha, sim, o direito de conviver com quem demonstrava que tinha, em relação a essa pessoa, um sentimento, uma afetividade, a vontade escrita, a vontade mostrada de que queria se preocupar por essa criança e por esse adolescente. E eles agora estão juntos e estão felizes. E esse menino voltou à escola, engordou, tudo que de bom poderia ter acontecido em pouco tempo está acontecendo. Fizeram agora os laudos que podiam ter feito antes, e os laudos demonstram que foi aplaudida e acertada a relação desta tia-avó com esse neto-sobrinho. Por isso, então, a notícia final que eu trago para vocês, e para que não me tirem daqui com uma placa de fim e nunca mais volte para cá, eu queria, então, dizer para vocês que essas situações, essas vitórias, a possibilidade que nós temos de, às vezes, sermos a transformação da vida das pessoas, a possibilidade que nós temos de realizar os nossos sonhos, realizando os sonhos dos outros, isso é Mastercard, não tem preço. Isso é o melhor da nossa profissão. E é por isso, e só por isso, e já me despeço de todos vocês, é por isso, então, que eu sempre digo que amo o direito. É por isso, então, que eu sempre digo que eu amo a vida. É por isso, então, que eu sempre digo que eu amo as pessoas. E é por isso, então, que eu sempre digo que eu amo a todos vocês. Muito obrigado.